Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Conexão Tarobá deste sábado. E atenção, hein? O leão tá solto. É isso mesmo. A Receita Federal divulgou esta semana as regras do imposto de renda pessoa física 2025-2026. E para abordar todos os aspectos, novidades, eu convidei ele, que é PhD em contabilidade, meu querido Marcelo Gorla, que está presente aqui com a gente. Marcelo, boa noite. Muito obrigado pela tua presença aqui. Boa noite, Fernando. Prazer é meu, né? É uma grata felicidade estar com você e falar desse assunto que eu amo tanto, que é a contabilidade, e poder ser útil, né, aos nossos telespectadores que estão esperando ali quais são essas novidades do Leão, né? E será mesmo, né? Será um ano muito importante. Mas vamos começar então com aquela regrinha básica, né? Quem que está obrigado a declarar o imposto de renda, Marcelo? Então, nesse ano, né, então você que tem rendimentos tributáveis acima de R$ 35.500, o que seria o rendimento tributável, né, Fernando? Seria o seu salário, né? Você que é CLT, você trabalha em regime CLT, o seu salário ou a sua aposentadoria, né? Os proventos de aposentadoria, você que é aposentado. Então, esses rendimentos são tidos como rendimentos tributáveis. Você deve ter já o seu extrato de rendimento recebido, né, da empresa para a qual você presta serviço, que você trabalha. Ou o Estado ou o governo federal já mandou para você que é aposentado. Então, você tem que ver ali. Se você tiver um rendimento tributável acima de R$ 35.500, você é obrigado. Mas se você não tiver esse rendimento tributável, bom, se você tiver acima de R$ 200 mil de rendimentos isentos, e os rendimentos isentos entram aqui, rendimento de poupança, a distribuição de lucros dos empresários, que até o ano passado não tinha nenhum teto, poderia distribuir sem teto algum, ela era totalmente isenta, depois a gente pode até entrar nessa mudança. Sim. E também rendimentos de bolsas, muitas pessoas às vezes ganham bolsas do governo, são rendimentos isentos, principalmente bolsas de estudo, né? Então nós temos bastante rendimentos isentos, que você pode tê-los até 200 mil sem ter a obrigação de fazer a declaração. Passou de 200 mil, você é obrigado a declarar. E por fim, patrimônio. Se você tem um patrimônio considerável acima de R$ 800 mil, então você tem que entender casa, terreno, automóvel. Então, todo esse patrimônio, as contas que você tem em rendimento de renda fixa, variável, entra também dentro da ficha de bens e direitos, onde você tem o seu patrimônio. Se isso superar a R$ 800 mil, você também está obrigado a fazer a declaração. Agora, tenho investimentos fora do Brasil. Você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente acha que não está obrigado. Porque no ano passado, no ano anterior, nenhuma dessas cláusulas tinha sido rompida. Mas durante o ano 2025 alguma coisa aconteceu. Então, consulte o seu contador. Né? Não tome essa iniciativa de falar estou desobrigado ou estou obrigado sem uma consulta. Nós temos uma anamnese dentro da nossa empresa, então a gente manda 10, 12, 14 perguntas para os nossos clientes que fizeram conosco a declaração do ano passado para ter essa confirmação. Então essa anamnese é importante. Perfeito. E dentre essas perguntas está ali se o patrimônio alterou, se ele mudou alguma coisa, mudou o seu salário, aumentou, alguma coisa assim. Exatamente. A gente procura ter a certeza, não é só uma pergunta dicotômica, sim ou não, vendeu um automóvel ou não, comprou um automóvel. Quanto foi essa compra de automóvel? Então, quanto foi o teu crescimento patrimonial? Troquei de carro, tinha um de 50 mil, vendi e comprei um de 100. Então, nessa transação, teu patrimônio subiu 50. Certo. Então, pode ser que você não tivesse 800 mil de patrimônio, com uma compra e venda, você atinge os 800 mil, passa a ser obrigado. Certo. Às vezes tem o caso da família, né? Marcelo, fiz com você a declaração de imposto de renda, até o ano passado o meu filho aqui era meu dependente, agora não é mais, se formou, como eu sei se ele é obrigado ou não? Aí a gente já manda a anamnese, vamos saber, bom, começou a trabalhar, qual é o salário dele, o que ele faz com esse salário, ele faz aplicações dentro e fora do Brasil. Então, a gente tem como ajudar, porque muitas vezes as situações familiares de um ano para o outro alteram bastante. Perfeito. Marcelo, esse ano teve uma peculiaridade aí, né? 2025, a gente está sempre falando, né, do ano base 2025. Exatamente. O governo anunciou lá, ele aumentou a faixa de isenção para os contribuintes até R$ 5 mil. Exatamente. Certo? Isso já passa a valer nessa declaração de imposto de renda, porque, em tese, ele vai dizer assim, não, agora eu sou isento,
Mas, se ele tem esses outros itens que você mencionou, não só o salário lá de até 5 mil, né? Mas se ele tem um apartamentinho de aluguel, tem isso, aquilo, aí ele é obrigado a declarar. Exatamente. E essa legislação ter sido alterada em 2025 não quer dizer que funciona nessa declaração de 26. Então, a partir de janeiro, começou a funcionar a nova tabela progressiva, onde as pessoas, contribuinte que ganha até R$5 mil, está isento do imposto de renda retido na fonte. De 5 mil a 7.600 existe uma alíquota progressiva com descontos progressivos. Acima de 7.600, aí entra a possibilidade de ele estar recolhendo até 27,5%. Certo. Então, isso vai comprometer, Fernando, a declaração de 2027. Perfeito. Tá? Então, temos que tomar esse cuidado. Não se aproprie desse direito nessa declaração. Nessa declaração, você ainda... A gente falou de 35.500, você dividir por 12, vai dar 3 mil e poucos reais, você já está obrigado. Então, e vai ter imposto na tabela progressiva. Então, tome cuidado. Perfeito. Marcelo, uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, né? Quando a gente pergunta para a Receita Federal o que gera, por exemplo, a malha, né? O que joga o contribuinte para a malha, eles falam basicamente o seguinte: olha, é a incompatibilidade do que o indivíduo recebe com o que ele tem ou com o que ele gasta. E hoje a Receita tem muito mais ferramentas para apurar isso, né? Porque antes, eu já entrevistei delegado da Receita Federal aqui, que disse que tinha gente que gastava 10 milhões no cartão de crédito e se declarava isento. E depois foi pego. 10 milhões, gente. Hoje, esse 10 milhões aí vai cair bastante com essas ferramentas que a Receita tem? A gente estava comentando aqui em off, é uma coisa que talvez o contribuinte não saiba, né? O Brasil é um dos países que tem a maior malha de informações, uma rede realmente de informações sobre o contribuinte, que está sendo copiada até por países de fora. Então, assim, só para você ter ideia, você que está nos assistindo, DMOF, uma declaração de movimentação financeira que o banco manda para a Receita Federal. Todos que têm valores acima de R$5 mil de movimentações em qualquer conta de banco, no semestre, já tem essa comunicação do banco para com a Receita. Se você fez qualquer compra ou venda de terreno, de casa, de apartamento, você foi até um registro de imóveis e fez essa... A escritura foi passada para você ou foi de você para alguém que comprou. Também temos a declaração que os registros de imóveis têm que fazer, os cartórios têm que fazer. Sim. Se você faz no Detran uma venda de carro, assina um recibo, o Detran tem que comunicar à Receita Federal. Olha só. Então, você vai cruzando essa malha de dados, nós temos hoje a condição de realmente estarmos dificilmente escondendo algo da Receita Federal. Quando você fala da alteração do patrimônio, o contribuinte que faz a sua própria declaração, ou você que tem um contador especialista e que recebe a sua declaração depois, um arquivo, né? Você vai ver lá, tem uma ficha chamada Bens e Direitos. Tem duas colunas. Isso. Tem a coluna do que o seu patrimônio tinha fechado em 31 de dezembro de 2024 e agora, nessa declaração, a gente vai fechar 31 de dezembro de 2025. Se essa variação entre uma coluna e outra não for compatível com o que você recebeu, a chance de você cair em malha é muito grande. Porque isso é automático, isso é o robozinho da Receita faz na hora. Fala assim, puxa, declarou rendimentos tributáveis isentos de tanto e o crescimento entre uma coluna e outra da ficha de bens e direitos foi muito maior. Não bateu. Vai ter que dar explicação. Aí você cai na malha e a gente tem que entrar daí depois com as explicações ou com uma retificação de declaração para que o contribuinte não seja lesado. Rapaz. Marcelo, e a gente também batia um papo aqui, um briefingzinho antes do programa, né? E eu falava para você da informalidade, né? De muitos vendedores informais que tem na cidade. Os famosos, também tem os famosos camelôs, né? Que tem os informais e tem os formalizados e tal, que vendem muitos produtos, né? Por exemplo, o sujeito lá vende um iPhone de 10, 15 mil reais, né? E às vezes a gente sabe que não tem nota. Isso pode gerar lá uma desconfiança, pode gerar lá uma malha. Pode ter certeza, Fernando e amigo que está nos assistindo, amiga, que isso já está na mão da Receita. Isso ele já tem condição de verificar isso, porque essa transação da venda de um celular, da venda de qualquer equipamento ou produto, ela transaciona por um banco, via Pix, ou via boleto, se for uma empresa um pouquinho maiorzinha, uma Simples Nacional e tal, já transaciona para uma fintech. E esses órgãos, a partir de 2027, eles vão ter um compromisso com a reforma tributária de que eles informem ao comitê gestor da reforma tributária
esses valores. E aí, se você está fazendo algo já é sob o registro de uma pessoa jurídica, é líquido e certo que você vai ser pego. Se você ainda está na informalidade, você tem a DIMOF que nós acabamos de falar. Isso. Então, isso já está sendo registrado nos bancos da Receita Federal. Cabe a ela dizer a hora que ela vai fazer a mudança de foco e vai buscar esse tipo de operação. Fazendo isso, infelizmente, todo esse arcabouço vai acabar sendo verificado e as multas, penalidades vão ser aplicadas. Aí a gente vem naquela questão do PIX, lembra que deu aquela polêmica lá, que foi acho que o deputado Nicolas, né? Isso. Na época falou. E o Luiz Fernando esteve aqui no programa e eu até brinquei com ele, né? Querido Luiz Fernando, que também deu uma bela entrevista sobre a reforma tributária, começando lá no começo do ano, eu falei para ele o seguinte, falei, Luiz Fernando, sabe aquele futebol do final de semana que tem o arrecadador para pagar o campinho lá? Quer dizer, todo mundo passa um Pix de R$30, de R$20 para aquele... Daqui a pouco esse cara vai ser chamado pela Receita Federal para dar explicações lá, porque está entrando tanto dinheiro assim picado na conta dele. Corre esse risco, estou fazendo uma coisa assim até meio de brincadeira, mas, poxa vida, se você vê uma movimentação recorrente de um CPF para outro, ou de um CNPJ para um CPF, não sei, vai gerar uma suspeita? Eles têm os níveis, né, de tolerância que ainda estão acontecendo. Certo. Mas, por exemplo, eu poderia dar um exemplo um pouquinho maior. Tem algumas pessoas que escolhem o caminho, por exemplo, de fazer compra e venda de automóvel. Tá. Né? E registrar essas compras e vendas. E, às vezes até registram sem o auxílio de um contador, por conta própria, na sua própria declaração de imposto de renda. Tem um número pequeno que ainda é, vamos dizer assim, tolerável pela Receita. Você comprou e vendeu 3, 4 carros por ano. Isso uma pessoa física pode ser que ela faça durante um ano. Agora, 10, 15, 20, nós já temos casos desde o ano passado e retrasado de autuações, não dentro da nossa casa, do nosso escritório, mas sabedores que somos aqui, por amigos e tal, na cidade, que as pessoas acabaram caindo. Porque você daí tem uma maneira que a Receita diz que eu estou arbitrando você, estou desconstituindo a sua pessoa física e o que você está fazendo são operações de pessoa jurídica. Então, também temos esse porém que temos que ver, pode acontecer. Muito importante. E o prestador de serviços? É o encanador, o eletricista, que às vezes faz muitos serviços aí de natureza informal, não emite nota, né? Tem lá um cliente, vai lá fazer uma instalação na casa de uma pessoa lá com uma certa frequência. Isso também pode gerar alguma coisa assim com a Receita? Vamos imaginar que esse prestador de serviço não tenha a possibilidade de abrir uma MEI, né? Que em algumas dessas profissões é cabível. E daí você pode ter até a emissão de nota até R$81 mil por ano. Mas vamos imaginar que ele não tem uma profissão que caiba. Se couber, a minha orientação como contador é que ele abre a MEI dele e possa ter uma vida mais formalizada, certo. Porque com essa vida mais formalizada, Fernando, ele pode constituir o patrimônio dele, pode comprar o carrinho dele, pagar a parcela de uma casa, de um apartamento e tal. Mas vamos imaginar que ele não tem essa possibilidade, que ele faça algum serviço que não esteja na MEI. Então, ele pode receber como autônomo e fazer questão de fazer a sua declaração de renda, mesmo não sendo, talvez, necessário, porque não chegou aos 35 mil por ano, mas para que ele tenha ali seus registros de autônomo, para que um dia, se isso acontecer, ele já tenha ali uma formalização. Ele pode optar por ficar na penumbra ali, né? Eu estou recebendo, a maior parte eu recebo em dinheiro, alguma coisa cai na minha conta, e é um Pix, tal, eu vou arriscar nesse momento porque é um valor pequeno, tal. Então eu fico fora dessa fiscalização direta do governo. Tá. Mas até quando? Porque todo mundo tem a vontade de constituir o seu patrimônio. Sim. Eu tenho certeza que esse prestador de serviço também está fazendo o seu caixinha para ter o seu patrimônio e tal. Então, a gente sabe que o ideal não é isso. Mas ainda existe essa faixa da penumbra que você trabalha com valores a menor, pequenos, valores, a maioria deles por Pix ou recebendo em dinheiro. E você consegue, por causa das regras que hoje tangenciam essa prestação de serviço, se manter ali sem a tributação. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, hein? Tá bacana o bate-papo? Você que está assistindo já deve ter se enquadrado em alguma situação que a gente falou aqui, que eu sei. Então deixa a tua pergunta aqui, nós estamos no YouTube também ao vivo,
para depois, se não der tempo da gente abordar hoje, eu depois passo para o Marcelo e trago em outros programas para você. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Conexão Tarobá. Estamos ao vivo também no tarobá.com.br, que é o nosso portal. Lá você já se inscreve também no nosso canal no YouTube e compartilha. Já dá um like ali, compartilha a nossa transmissão e ativa o sininho para toda vez que entrar um programa ao vivo da Tarobá nas plataformas digitais, você não perder. Marcelo Gorla, hoje conversando comigo sobre esse assunto importantíssimo, né, que é o imposto de renda 25/26, e também estamos caindo aqui oportunamente, né, Marcelo, na reforma tributária, né? Sim. A reforma tributária, acho que as consultas lá para vocês contadores aumentou em 300% aí depois das notícias. Não para, né, Fernando? Porque preocupa o empresário, né? O empresário, ele se vê envolto em uma situação que não tem mais volta. Já começam algumas coisas proformes a acontecer em 2026, como layout de notas, etc. Mas a grande preocupação do empresariado é com 2027, onde começa a substituição dos impostos. Né? Isso. E ali começa impostos importantes, né? Por exemplo, nós teremos aqui o IVA, né? CBS, o que mais? Então, assim, o que são esses impostos aí? A gente tem, ao longo de 7 anos, a queda de vários impostos. Ano que vem, já não vai existir mais PIS e COFINS, que são impostos que estão há anos ali, são dores que o empresário tem, porque são impostos principalmente... Só para empresas, né? O PIS e COFINS só para empresas. Só para empresas. Então, o PIS e COFINS sucumbe e entra no lugar deles a CBS, que é o primeiro imposto de valor agregado. O Brasil não tem um IVA só, o Brasil tem um IVA dual, que vai ser formado pelo CBS e pelo IBS. O CBS já vem ano que vem, cai PIS e COFINS e entra o CBS. E a alíquota dele vai ser equivalente a PIS e COFINS ou não? Então, aí que temos um problema. A alíquota deve estar em torno de 8% a 9%. Se você olhar para o PIS e COFINS, por exemplo, de um lucro presumido, que é 3,65%, de cara assusta, porque você passa a ter 8%. Mas, assim, nós temos muitas empresas que estarão dentro de grupos que o governo tem dado descontos, tem dado reduções, que a gente chama. Então, tem empresas que vão estar na redução de 60%, então não é mais o 8%, é 60% de 8%, que é 4,8%, então sobra 3,2%. Então, temos que entender de quem estamos falando. Então, por isso que o empresário está consultando ao contador, porque a gente precisa entender o segmento em que ele trabalha, porque pode ter uma redução de 60%, pode ter uma redução de 30%, pode não ter redução, que é o pior dos mundos, porque provavelmente aí sim essa alíquota vai ser muito pesada. Ano que vem extingue-se o IPI, né, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que há tantos anos também norteia a área tributária brasileira. E a partir de 2029, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é de recolhimento estadual, e o ISS, que é municipal, eles serão substituídos pelo IBS, gradativamente. O IBS vai ter em 2029 10%, 2030 20%, 30%, 40%, em 2033 ele entra integralmente e se extingue o ICMS e o ISS. Então, nós vamos ter o CBS, que vai ser mais administrado e gerido pela União, e o IBS, que vai ser para os estados e municípios, mas tudo isso gerido por um comitê gestor em Brasília dessa reforma tributária. E será que essa distribuição vai ser equitativa, como... Hoje os estados têm certa autonomia, os municípios também. A União centraliza muita coisa ainda, né, Marcelo? Será que vai ser uma distribuição assim equitativa ou os prefeitos e governadores vão chorar lá no comitê? Foi uma legislação discutida durante anos e eu acho que a maior preocupação de todos os deputados que estavam lá e senadores era garantir que os estados e municípios não sofressem essa desigualdade, né? Então, foi garantido de que realmente existe o direito ao seu quinhão próprio de hoje em dia, mas a administração e a gestão muda, né? O que a prefeitura hoje gere sozinha, vai ter um comitê para gerir por ela e aí ela recebe depois a sua parte. Então, a administração tributária vai ser mais centralizadora, mas, pelo menos, as prerrogativas todas indicam de que estados e municípios não sofrerão penalidades no sentido de se arrecadar menos. Né? E como contador, você acha que isso é positivo, é benéfico, simplifica de fato o sistema?
sob o ponto de vista de eficiência e também sob o ponto de vista de economia, né? Vai representar realmente menos imposto, menos carga para o povo brasileiro? Eu vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro, a minha opinião como contador e pesquisador da área também, é que a gente não fez a tarefa de casa antes. A gente está indo para uma reforma fiscal sem ter uma reforma administrativa. Então, assim, o governo continua pesado. Exato. O custo do Brasil ainda continua muito alto. E aí, a pena de impostos, nós sustentamos toda essa parte administrativa. Então, essa reforma deveria ter acontecido antes da reforma fiscal. Agora, segunda parte, a reforma fiscal tributária. Vai ser um agente facilitador? Vai. A gente tem algumas situações hoje no Brasil que causam um caos, né? Então, essa guerra fiscal entre os estados, nós contadores temos que calcular a diferença de alíquota interestadual. Sim. Nós temos a AST, submissão tributária, que em muitas empresas pesa demais, Fernando. Realmente tira muito da margem líquida de uma empresa. Sim. Então, tais situações, me parecem, a priori, que vão ser melhoradas. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar assim, pintar a pílula de dourado no todo, porque a gente sabe que o empresário hoje trabalha com um capital de giro pequeno. Com o split payment, você vai ter uma parte desse capital já segregado e mandado para o governo, porque hoje, quando você vai pagar o imposto de uma empresa, você tem um tempo. Você operou em janeiro, eu faço o cálculo em fevereiro das suas notas fiscais e você paga, se for do Simples Nacional, no dia 20 de fevereiro. Então, pode ser que algo que você recebeu no dia 2 de janeiro seja pago apenas no dia 20 de fevereiro. Isso dá um ciclo grande. O que acontece agora? Se você vender no dia 2 de janeiro, você paga dia 2 de janeiro. Assim que o banco tiver o recebimento daquele cliente que te pagou, ele comunica ao comitê gestor e o split payment pega parte do leão para ele. Então, vai causar uma dificuldade no início bem grande. É assim nos Estados Unidos hoje? Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Você compra uma pasta dental no supermercado, então já está descrito certinho quais são os impostos, os valores do produto e tal. E, infelizmente, quando a gente fala de mundo, a gente está falando das nossas alíquotas do IVA dual muito maiores que qualquer outro país. A mais próxima nossa seria o IVA da Escandinávia, dos países Suécia, Suíça e tal. Só que daí nós temos uma reversão para a população e para o empresário do imposto em benefícios de vida, de qualidade de vida, de saúde, que são os serviços que o Estado presta para a gente como contrapartida dos impostos que a gente paga. Dos impostos. Então, assim, será que teremos isso? Veremos isso no Brasil? A expectativa, eu espero que sim. Mas, neste momento, não temos. Segurança, saúde, educação na qualidade que justifica o imposto que nós pagamos. Sim. Eu já entrevistei aqui também o deputado Raul, né, que teve participações Teve importantes. Um papel importante no início do Simples Nacional também. Exato, no Simples e na reforma. E ele dizia que hoje nós vivemos um verdadeiro manicômio, né, tributário. Será que esse manicômio vai acabar? Ele vai ao longo de 4 anos? Aí, eu acho que ele vai acalmar. Ele tem essa tendência de que a gente possa ir colocando as peças no lugar. Por exemplo, a empresa que é do regime do Simples Nacional. Hoje ela não pode dar crédito na maioria das suas operações. Pelo novo estatuto, você pode ir para a empresa do regime do Simples híbrido. E aí você pega o IVA, paga o IVA numa outra guia, deixa o Simples Nacional com os impostos aqui, paga o IVA, no caso, ano que vem, pode pagar o CBS numa guia à parte, não vai ter mais o PIS e o COFINS na guia de Simples, paga a guia de Simples, paga a guia do CBS. Quando pagou a guia do CBS, ele pode tanto dar crédito, e aí ele começa a aumentar a competitividade dele, o Simples Nacional começa a oferecer crédito, e ele pode também, se tiver tudo isso em dia, se auto-auferir crédito, que é uma coisa que hoje não existe no Simples Nacional. Então, veja bem, se a gente olhar para algumas regras, elas fazem sentido, elas vão ajudar. Mas para o empresário se preparar para isso, aí ele precisa realmente buscar o seu contador e tentar aproveitar ao máximo as brechas que a lei permite que ele possa usufruir. Perfeito. Marcelo, a gente está quase chegando ao final já do programa e eu quero que você deixe aí uma mensagem, depois de você ter olhado tudo que foi divulgado sobre o imposto de renda, que é o nosso assunto
principal aqui, né? As novidades aí. Qual a recomendação que você dá para o nosso telespectador, que também é contribuinte, que precisa ficar atento? Eu recomendo que você se organize, que você possa buscar todos os documentos que representam a sua vida financeira de 2025, né? Tudo que você fez de compra, venda, empréstimos, aplicações, mais a sua própria renda individual, se é que ela vem de um extrato de uma empresa, ou se você é um empresário, um MEI. Tenha muito cuidado, tenha todos esses documentos organizados. Lembre-se que esse ano, Fernando, se você me permite, claro, a mudança que na live de segunda-feira a Receita Federal mais tocou é de que eles têm uma inteligência artificial hoje a serviço que vai refletir automaticamente quando você fizer o preenchimento da sua declaração, e nós só vamos saber isso a partir de segunda-feira, quando realmente o sistema estiver aberto para podermos fazer entregas. Se essa IA, na hora que você preenche algo inconsistente, ela já vai vir com uma pergunta, confirma, não confirma, olha, tem a inconsistência. Ou se ela vai fazer tudo isso num resumão ao final da declaração, que você estiver quase terminando, ela falar, olha o alerta que eu te dei lá, tem muita coisa que é inconsistente, porque o cruzamento que eu tenho aqui não é esse. Então, tome muito cuidado, não faça nada com dúvida. Procure um profissional se a tua declaração realmente é uma declaração que exige e você pode ter muitas deduções que você utiliza a sua declaração, principalmente na área de saúde. O governo hoje tem todo esse cruzamento. Médicos, dentistas e fisioterapeutas. Um alerta para vocês que estão nos assistindo. Vocês deviam ter feito no ano passado a Receita Saúde, que era você comunicar mês a mês dentro de uma plataforma da Receita Federal os seus recibos que você passou para o seu cliente. O cliente pede o recibo, Fernando, para poder usar agora na declaração como uma despesa dedutível. E eles muitas vezes não fizeram porque estavam mal orientados, não sabiam. Procure o seu contador, faça o que você não fez ano passado para você não ter problemas. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela tua contribuição aqui no nosso programa. Tenho certeza que você e o Luiz Fernando virão mais aqui, porque a Receita criou aí várias situações que exigem, não é? Orientações, e o intuito do programa é esse, é dar orientações. Se você precisar se aprofundar, eles sempre estão à disposição e vão dar melhor informação para você. Grande abraço, Marcelo. Obrigado pela participação. Obrigado. E você, telespectador, na semana que vem tem outro convidado aqui comigo nessa poltrona para falar de assuntos relevantes. Até lá.